Olá, Délio. Olá, que Eliana. prazer em recebê-lo aqui no programa Viva a Vida. Prazer todo meu, estou lisonjeado com o convite, é um prazer estar aqui para falar com você. Ô, querido, olha, você já me entrevistou tantas vezes, mas eu é que tô te entrevistando. Se eu errar, você me desculpa, tá? Imagina. Vou tentar fazer direitinho. Eliana, eu tenho certeza que vai fazer muito bem. E para quem entrevista, né, o jornalista, o repórter, é muito complicado ser entrevistado, mas ao mesmo tempo é uma delícia estar na sua companhia e eu tenho Então certeza é um desafio vai para ser nós ótimo, dois. Vai ser maravilhoso. Bom, Délio, o nosso papo vai começando falando sobre... me diz um pouco desse projeto maravilhoso, Vidas Áridas. Olha, Eliana, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de falar sobre esse projeto que eu me descobri ambientalista. Hoje se transformou realmente na grande bandeira de minha vida, né? O projeto ele tem 4 anos, ele surgiu da iniciativa de um colega meu de trabalho, o cinegrafista Geraldo Humberto. Ele me convidou e nós elaboramos esse projeto que consiste no despertar das consciências, né? Tentar mostrar para as pessoas o quanto é importante preservarmos a água, o quanto é importante preservarmos o meio ambiente. E com essa proposta a gente foi à luta, a gente já fez várias exposições no Montes Claros Shopping, mostrando as fotografias. Esse ano a gente tem um projeto muito bacana e já em primeira mão aqui no seu programa, eu já quero anunciar que nós vamos lançar um livro, né, para comemorar esses 4 anos do Vidas Áridas, com as fotos das exposições. E temos muitos projetos, a gente faz palestras, participamos de seminários, de encontros, tentando, como eu te disse, despertar as pessoas para esse problema. Conscientizando, né? Conscientizar, né? Nesse mês de janeiro aí a gente teve tanta chuva, foi um mês tão bom, tão bem-vindo, né, diante dessa escassez que a gente vive, mas evidentemente que isso não vai resolver os problemas. Muito pelo contrário, eu até vejo como uma chance, né, que Papai do Céu, que Deus nos deu, para a gente fazer as coisas melhores daqui para frente, né? Porque ninguém se preocupa em guardar um pouco da água, ninguém se preocupa em salvar as nascentes, em replantar as árvores, então a gente tem que fazer muita coisa, né? Odélio, me conta, como foi o roteiro seguido e qual foi o critério adotado? Pois é, Eliana, o projeto surgiu em 2012, foi o primeiro ano, a primeira viagem que nós fizemos para o extremo norte de Minas, aquela região ali de Espinosa, Monte Azul, que é uma região que passa por uma situação muito atípica, inclusive de desertificação. A gente observa algumas áreas rurais lá e está caminhando para isso mesmo. É um processo doloroso. Esse ano, esse mês de janeiro, graças a Deus, choveu bastante, mas isso apenas ameniza, não resolve o problema. Só para você ter uma ideia, a cidade de Monte Azul, na década de 80, ela tinha muito mais habitantes do que hoje, em 2016. Perdeu aproximadamente 25% da população. Para onde essas pessoas foram? Elas foram embora em busca de melhores oportunidades, muitas vezes para morar na periferia de grandes cidades, né, se deparando com problemas que em cidades pequenas não tinha ou que não havia até então, como a violência, as drogas, enfim, e submetendo essas pessoas a ficarem longe das suas raízes, o que é uma tragédia, né? E sofrendo na cidade grande. E sofrendo, muitas vezes sofrendo. A gente sabe que tem pessoas que se saem muito bem, se tornam bem-sucedidas, mas não é para todos, né? Na verdade, é muito triste a gente observar isso. Então, nós começamos por lá. E no ano de 2014, nós fizemos uma grande mobilização no Rio São Francisco. Nós percorremos de barco da cidade de Biaí até a divisa de Minas com a Bahia, que é entre Malhada e Matias Cardoso. Foi uma viagem muito marcante, que resultou numa série muito premiada, que passou na emissora na qual eu trabalho, e que foi muito repercutida, foi muito importante, e a gente lançou luzes a respeito do São Francisco, né? Nesse ano, 2014, uma das nascentes principais do São Francisco secou, então houve uma grande preocupação em relação ao rio. E a gente fica muito feliz de ter podido trazer essa discussão de alto nível, chamando também as autoridades, que não basta só conscientização, é importante que a classe política se una e abrace o Rio São Francisco, abrace o norte de Minas, olhando essa questão ambiental. E você reparou que tem uma novela agora que vai entrar no ar falando do Rio São Francisco? Pois é, isso vai ser certamente uma grande aliada. Ainda né? bem que acabou de falar de favela, de Rio de Janeiro, ainda bem, né? Ainda bem. Oh, que maravilha que vai ser, Tomara não é? que seja uma novela bonita e que possa retratar esse lindo rio que nós temos, que é o São Francisco, o Velho Chico. Então foi assim que você encontrou a região, né?
Eu encontrei a região realmente muito triste, muito apática, e agora a gente observa as pessoas de novo sorrindo com a chuva. Em algumas cidades aí chegou a chover 600 milímetros em apenas um mês. Quer dizer, é um milagre, né? Tenho certeza. Foi um milagre, é uma oportunidade para a gente repensar o que de errado nós fizemos, né? A gente está vendo esse calorão que nos acomete, essa mudança climática tão forte. E nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem um poema lindo do Drummond que fala que só as leis não bastam, né? Os lírios não nascem das leis. Então a gente não pode esperar que o governo nos obrigue a economizar água, a captar a água da chuva. Vamos fazer a parte nossa, sem precisar, né, que ninguém fale que é necessário. Nós é que precisamos saber que não pode desperdiçar. A gente vê o ar-condicionado de muitas pessoas, a pessoa passa a noite inteira com o ar-condicionado pingando aquela aguinha. Você tem que aproveitar aquela água, assim como a água da máquina de lavar, que vai toda embora, você tem que aproveitar. É tempo de pensar e respeitar o nosso planeta, né? a nossa casa. Tá certo, Odélio. Então você já até me falou que janeiro choveu muito. E nós vamos continuar a nos preocupar porque não pode ficar à vontade não usando água, não é isso? Exatamente. Eu particularmente, quando eu vejo alguém lavando uma calçada com uma mangueira, como se fosse uma vassoura, aquilo ali realmente dá nos nervos. Mas a gente também tem que se indignar, não apenas com esses atos do dia a dia, que a gente tem que fiscalizar, mas a gente tem que se preocupar também com a omissão dos políticos, a omissão de não ter nenhum tipo de projeto. Eu estive em Fortaleza com o Geraldo Humberto há 2 anos e lá a gente se deparou com uma informação impressionante. No Ceará, existem mais de 400 açudes e barragens nos quais eles armazenam a água para os momentos de seca. No norte de Minas nós não temos nem 20. E tem um detalhe, o Ceará é do tamanho do norte de Minas, então a gente tem que repensar isso. Odélio, segura aí que nós vamos por um rápido intervalo. Tá bom demais, não é? Ó, é vapt-vupt.